Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com a leitura e comentário sobre Apocalipse. O texto: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Graças a Deus pela sua palavra. Um primeiro comentário, um primeiro pensamento que muitas pessoas têm, mas já tem, Marco, quase 2000 anos, e quando de fato esses acontecimentos se iniciarão? Essa é uma perspectiva equivocada, tá? Quando se fala os eventos do fim é apresentado na Bíblia como a finalidade ou o propósito, ou a plenitude, ou a consumação ou revelação plena de algo que foi preparado, vem sendo elaborado, construído, a obra pronta, a obra final. No que diz respeito à salvação eterna, no que diz respeito ao domínio do Deus Todo-Poderoso sobre todo o universo, sobre toda a criação, graças a Deus, o final não é apresentado como o término. Talvez o encerramento de uma era ou período, mas o final, ou a finalidade, ou o propósito de Deus em tudo que ele tem realizado é garantir a eternidade. Então, o final é o início da eternidade. O final é a condução da criação de Deus para o reino eterno, tá bom? Em Cristo Jesus nós temos essa alegria, tá? Não é que termina a existência humana como nós a conhecemos debaixo do pecado, mas a humanidade, ela continua por toda eternidade pela graça eterna de Deus, revelada e manifestada na pessoa bendita de Jesus, o Cristo. Então, os eventos descritos no livro de Apocalipse não é a partir desse momento. Os eventos descritos no livro de Apocalipse abrangem toda a história da humanidade, toda a história da redenção da humanidade. É como tem ocorrido e a garantia de que as coisas ocorrerão, terminarão ou terão a continuidade por toda a eternidade, de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Para que se tenha uma ideia mais clara e objetiva em relação a isso, nos tempos da Grande Guerra na Europa, que envolveu aí povos e nações de boa parte do mundo, que não foi só na Europa, né? Os confrontos também ocuparam boa parte da Ásia, que nós falamos da Primeira e da Segunda Guerra como eventos distintos, mas é uma única guerra. Fizeram uma pausa durante um período e retomaram ela no que nós chamamos aqui de Segunda Grande Guerra. Se você observar e pegar alguns agentes da história, homens e mulheres, que não se submeteram aos regimes nazistas, fascistas na Europa, esses homens eram religiosos, se bem que boa parte das religiões institucionais se acomodaram, se entregaram. A ideia de fazer parte de quem está mandando, fazer parte do poder, é algo comum às instituições. Mas muitos dos que resistiram a isso, nos ambientes europeus principalmente, foram pessoas voltadas à palavra de Deus, que sabiam pela palavra de Deus que não ocorrerá nenhum novo império mundial. Não existe essa chance, não existe essa possibilidade. Lendo as profecias, depois do Império Romano, que teve aquela abrangência monumental,
teve uma duração extensa, uma duração temporal muito grande, nenhum outro império global se estabeleceria, tá? Até alguns que são apresentados como impérios, 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 não o foram, de fato, em termos absolutos, como nós vemos nos tempos passados. Então, a ideia de se preparar a Europa, um novo império que governaria o mundo, isso não se consumaria nunca. Isso seria frustrado, como de fato o foi. Inclusive, participaram do combate a essa ideia povos e nações que tinham o mesmo pensamento dos que pretendiam criar um novo império global. Então, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, nos permite tomarmos posição em relação a eventos atuais, tá bom? Os planos humanos de estabelecer um império global, a ambição, a arrogância, a vaidade humana, que terá valor, o fundamento em si mesmo, um império que se auto-justifica, que se auto-explica, que se auto-glorifica, que se opõe aos céus, que impõe sobre os seus a sua própria verdade, isso sempre será frustrado, isso não ocorrerá. Então, o que está sendo revelado é como a história tem ocorrido e como Deus tem garantido que a narrativa da redenção sobreviva a todas as intempéries até a sua consumação. Ou seja, a história de Deus contada por Deus, através dos eventos que envolvem a humanidade, garantindo que Deus é o autor, Deus é o sustentador e Deus é o Senhor da humanidade e também da história como ela se desenvolve, tá? Então, quando já não é quando, já está ocorrendo, tem ocorrido e chegará num ponto, chegará num momento em que não haverá mais o porquê esperar. A humanidade também vai chegar no seu limite. A humanidade também vai chegar ali num ponto em que não há como voltar atrás. Por isso, o livro traz um chamado, um convite à obediência, declarando verdadeiramente felizes, bem-aventurados, são os que leem, são os que ouvem e obedecem. É um chamado à obediência, é um chamado à submissão, é um convite a que permaneçamos na fé, como foi ensinado em Cristo Jesus. O material que dispomos nesse momento aqui é o livro da cultura cristã, uma segunda edição da série de comentários do Novo Testamento, do Simon Kistemaker, ou Simon Kistemaker, tá? É holandês, foi para o Canadá, depois viveu nos Estados Unidos, morreu nos Estados Unidos, exerceu o ministério pastoral e também o ministério do ensino. Pelo material que nós temos, ele foi um excelente professor, um material muito bem organizado, muito bem dividido e uma mente bastante clara. E esse autor que eu falo, não estou vendendo livro, não estou recomendando livros, estou deixando claro as referências que eu utilizo. Não dá para usar todas de uma única vez, então nós pegamos uma coisa aqui, ali e acolá e vamos passando o material. Quando estamos falando mais livremente, ou seja, a nossa própria reflexão, nós deixamos isso claro, mas ainda não existe o pensamento do Marco Antônio, tá? O meu pensamento, não. Tudo é construído através daquilo que você permite que faça parte da sua vida, da sua mente, a palavra de Deus e o auxílio dos comentários, dos dicionários e de homens, maioria homens, né, que dedicaram as suas vidas a esse trabalho, a essa atividade. O livro de Apocalipse, ele apresenta uma série de símbolos. Desde já, eu tenho a convicção de que o símbolo é uma ferramenta
é uma ferramenta que nos permite estabelecer o limite para a interpretação ou compreensão daquilo que é apresentado. É como que é um contexto, uma limitação. Pelos símbolos, nós sabemos quais são os nossos limites, tá bom? Então, alguns podem escapar e começar devagar, né, ir para um lado, para o outro, mas a própria linguagem simbólica, ela se apresenta como uma âncora para a nossa apreensão, para a nossa compreensão e para a aceitação dos nossos limites em relação ao texto que se apresenta como revelação, que se apresenta como mensagem profética, ou seja, um caráter de urgência. É algo a ser dito, é algo que precisa ser ouvido, é algo que precisa ser proclamado e algo que precisa ser vivido. O estabelecimento de padrões com o uso de símbolos, nós temos primeiro os números. E o número que é muito utilizado é o número 7. 7. Por que 7? Jesus ordena que João escreva cartas às 7 igrejas. O número de igrejas ou de cidades nas quais havia igrejas ou comunidades cristãs ou grupos cristãos era muito maior do que 7. Mas Jesus ordena especificamente a Éfeso que se escreva para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas estão hoje na região lá que nós conhecemos como Turquia, tá? Se você quiser, assim que as coisas estiverem mais calmas por aquele lado do mundo, você pode pegar o avião aí e fazer aí uma viagem buscando conhecer as localidades onde se estabeleceram essas igrejas. Eu acho que a viagem inclui, às vezes, uma visita até a ilha de Patmos. Então, a referência histórica, essas igrejas estavam lá. O número 7 ele é utilizado para representar a totalidade, a integralidade ou um período completo. Por quê? Porque 7 são os dias da semana, tá bom? A referência é o que se utilizava para se localizar no espaço e no tempo. Sociedades antigas viviam em função da agricultura. O calendário era regido pela lua e pelo sol. Nós não somos muito atentos à relativa posição do sol, né? Mas os povos antigos o eram, inclusive para marcação das horas e dos períodos do ano, no tocante à semana, as fases da Lua. As fases da Lua geram um ciclo. O primeiro é de 7 dias. São 4 fases, cada qual de 7 dias, e assim que se marcava o tempo, e assim que você se posicionava, tá bom? A ideia de um período ou algo completo em si. Nós vemos também o número 7 através de todo, não só em referência às igrejas. Então, o número 7 representa a totalidade das igrejas, tá bom? Não as 7 únicas igrejas para as quais as cartas deveriam ser enviadas. Essas igrejas são puxadas para representar a igreja como um todo, não só naquele período, mas também durante toda a história e durante toda a trajetória, tá? O 7 também está relacionado a quando se diz no Apocalipse, é como você verá, lerá, assim, os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas, os 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 coroas, 7 cabeças, 7 flagelos, 7 taças, 7 montes. Também, em relação a 7, no capítulo 11, dirá que 7.000 pessoas morreram num terremoto. Em todos esses casos, o número 7 ele é bastante explícito. O livro também apresenta 2 cânticos, ou 2 louvores, ou 2 curtos hinos, apresentando os atributos de Deus como em número de 7. Como em número de 7. Tá? Digno é o cordeiro que foi abatido
para receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Depois, no capítulo 7, esse está no capítulo 5 de Apocalipse, no capítulo 7 você encontra Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. As bem-aventuranças encontram-se também em número de 7. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor, bem-aventurado aquele que vigia, bem-aventurado aqueles que são chamados, bem-aventurado e santo aquele que tem parte, bem-aventurado aquele que guarda as palavras, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Bem-aventurados, felizes ou verdadeiramente felizes, a felicidade segundo a palavra de Deus, a felicidade segundo os evangelhos, a felicidade segundo Jesus Cristo. Dessa mesma série de número 7, os gafanhotos, que são apresentados, gafanhoto numa sociedade agrícola, até hoje, até os dias de hoje, é o demônio, é a manifestação do inferno. As pragas de gafanhotos no mundo antigo consumiam colheitas inteiras. Graças a Deus, nós aqui no Brasil temos sido poupados dessa praga. De vez em quando surge alguma nuvem de gafanhotos, mas raras vezes conseguem passar a cordilheira para o nosso lado. Tá? Então, no mundo antigo, gafanhoto estava ligado à destruição da colheita, da lavoura. Então, a ideia é essa. Então, eles são usados para representar, ou usados como agentes do mal. Essa é a representação, esse é o símbolo. Os gafanhotos, eles são descritos como, no capítulo 9, são descritos como cavalos. Cavalo é um animal vinculado à guerra, à batalha, ao combate, tá bom? Ou seja, agentes do mal lutando ou em guerra com o povo de Deus, tá? A mensagem é bem simplesinha. Eles são apresentados com 7 peculiaridades aqui, malignas, em parte, né? Eles apresentam aqui uma coroa de ouro na cabeça, rosto de homem, cabelos de mulher, dentes de leão, couraça de ferro, asas que emite o ruízo de cavalos em galope e carros em combate, a cauda e aguilhão do escorpião. E a palavra grega relacionada a cordeiro, ela aparece também 28 vezes. 28 é o número 7 multiplicado por 4. 7 é um número que se refere a algo completo em si, e 4 é um número que se relaciona com a criação. Então, 7 vezes 4, 28. Não é ao acaso, é de propósito, tudo isso, tá bom? A profecia do retorno de Cristo ocorre também 7 vezes. E, finalmente, a expressão as palavras ou a palavra de Deus ocorre também 7 vezes. Os capítulo 1, verso 2, capítulo 9, 6, 9, 7, 17, 19, 9, 13 e 24. O número 4, aqui o segundo símbolo, ou o segundo padrão numérico, representa, é utilizado para representar as criaturas viventes, que são os querubins, e também os 4 anjos, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 anjos presos junto ao rio Eufrates, tá? O número 4, sempre relacionado com a criação, é o número 4. Aí nós temos aqui algumas categorias que o livro apresenta em número de 4. Tribo e língua, povo e nação. Louvor e honra, glória e poder. Com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Estrondos de trovão, vozerio, clarões de relâmpagos e um grande terremoto.
seus homicídios, suas feitiçarias, sua fornicação e seus frutos. Muitos povos, nações, línguas e reis, harpas e músicos e flautistas e trombeteiros. Tá vendo? Grupos de 4. É um padrão numérico encontrado nesse livro. Referências que nos permitem limitar o contexto da interpretação. 4 diz respeito à criação. 4 diz respeito à humanidade. O número 4 descreve a criação de Deus, os 4 cantos da terra, ou seja, as 4 direções do vento. Deus é o governante tanto da sua criação como nela, evidenciado pelo emprego da expressão aquele que vive para todo sempre. O número 7, o número 4. Outro número que aparece é o número 3. 3 quartos de cevada, 3 anjos, 3 flagelos de fogo, fumaça e enxofre. 3 espíritos impuros, a grande cidade que se dividiu em 3 partes, 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. Séries de 3 se referem à deidade ou à divindade como tripla proclamação: Santo, Santo, Santo. E também a descrição de poder de Deus, que era, que é e que há de vir. E as séries de Jesus Cristo, Deus e seus servos, apresentadas em número também de 3. Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Tá? Séries de 3 podem ser encontradas em todo o livro. Também. 7, 4, 3 e 10. O número 10 se refere aos servos e às atividades de Satanás. O número 12 descreve os eleitos das 12 tribos. A mulher que simboliza a igreja, com 12 estrelas sobre a cabeça, e a Nova Jerusalém, com os 12 portões, 12 anjos, 12 tribos e as 12 tribos de Israel. Esta cidade a cidade celestial, tem 12 fundamentos. Tem 12 fundamentos. E nela estão escritos os 12 nomes dos apóstolos. Em comprimento, largura e altura, ela mede 12.000 estádios, e ao longo de ambos os lados do rio que flui diante do trono de Deus está a árvore da vida, que produz 12 frutos. O termo anciãos, que no grego nós transliteramos, passamos como presbíteros, ancião e presbíteros é a mesma coisa, é o mesmo significado, é a mesma palavra, tá bom? Os anciãos são os presbíteros são os anciãos. Ele também ocorre 12 vezes no livro de Apocalipse. No Apocalipse, o contraste entre 10 e 12 é verdadeiramente notável. O número 12 descreve o povo de Deus, e o número 10 é ligado a Satanás, seus seguidores e suas ações. Essa é a primeira apresentação aqui do Simon Kistemaker aqui, em relação a como nós podemos fazer uma leitura do livro de Apocalipse, aproveitando os recursos disponibilizados pelo próprio livro. Está preocupado com chaves de interpretação. Os símbolos já são uma garantia para a interpretação correta, permitindo que nós contextualizemos o que lemos e entendemos pela representação que o símbolo permite que nós o façamos. Tá bom? Ele é autoexplicativo? Em parte ele é autoexplicativo. Mas como ele envolve toda a revelação, uma revelação como um todo, o conhecimento das escrituras bíblicas no caráter profético, ou sob a perspectiva profética, ou sob a ordem da revelação, conhecimento trazido à humanidade por revelação divina, através dos seus agentes espirituais e também humanos, anjos e homens. Cristo reina nos céus e na terra. Nos céus, em termos absolutos, o seu reinado já foi estabelecido. E o uso dessa linguagem tem o objetivo de
provocar os agentes humanos, aqueles que se dizem os servos, ou que se dizem servos de Deus, né, os seus anjos, os seus mensageiros. Tem pastor, tem ministro aí que ele é obcecado por ser chamado de anjo, né, que ele é um anjo. A ideia é um contraste. A absoluta obediência dos anjos nos céus a Deus, contrastada com a fragilidade do elemento humano no serviço a Deus aqui neste mundo. Então, o mensageiro humano ele está sendo convocado a comportar-se como o celestial, como o anjo de Deus, tá bom? Não está atribuindo ao elemento humano algo que não lhe diz respeito. Se Cristo reina nos céus e nós sabemos disso e nos apresentamos como servos de Cristo, devemos permitir que ele também reine nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso.